Existem fases da vida em que a mente se cansa de esperar. E talvez uma das partes mais difíceis da caminhada com Deus não seja começar acreditando, seja continuar acreditando quando o tempo passa e nada parece acontecer. Porque existem processos que desgastam silenciosamente. A espera desgasta, o silêncio confunde, a demora mexe com a mente. E aos poucos, a pessoa começa a lutar contra pensamentos que antes nunca existiam dentro dela. Será que eu entendi errado? Será que Deus esqueceu? Será que acabou? E isso é mais comum do que parece. Porque até pessoas fortes espiritualmente atravessam fases em que o coração quase desiste. Fases em que a fé enfraquece, a esperança diminui e as circunstâncias começam a falar mais alto do que aquilo que Deus já tinha prometido. Só que existe algo muito profundo sobre Deus. Ele relembra promessas no momento certo. E talvez você já tenha vivido isso. Um versículo aparece, uma palavra volta à memória, uma oração antiga ressurge no coração, uma confirmação reaparece inesperadamente, e aquilo levanta você novamente. Porque uma promessa lembrada na hora certa pode impedir alguém de desistir. Só que existe uma verdade importante nisso. Promessa de Deus não é ilusão emocional, não é motivação barata, não é frase bonita para aliviar a ansiedade. Promessa é direção divina. Mas muita gente se perde exatamente aqui, porque queria promessa sem processo, queria resposta imediata, resultado rápido, em cumprimento instantâneo. Só que Deus não trabalha apenas naquilo que entrega, Ele trabalha em quem você está se tornando durante a espera. E isso muda tudo, porque existem processos em que Deus está formando caráter, maturidade, dependência, confiança e profundidade espiritual. Só que emocionalmente cansado, o ser humano começa a medir Deus pelo próprio relógio, e esse é um dos maiores perigos da espera. Porque quando a demora aumenta, a ansiedade começa a criar interpretações que Deus nunca falou. Não vai acontecer, você perdeu, Deus te esqueceu, acabou. Mas o silêncio de Deus não significa abandono, e o fato de você ainda não enxergar não significa que Deus parou de trabalhar. Porque existem coisas sendo preparadas silenciosamente, dentro de você, ao redor de você e até à frente de você. Só que quase ninguém percebe isso durante o processo. Porque o ser humano gosta de controle, gosta de previsibilidade, gosta de respostas rápidas. Mas Deus trabalha profundamente em tempos silenciosos. E talvez algumas das maiores transformações espirituais aconteçam exatamente nas fases em que parece que nada está acontecendo. Porque espera também amadurece alguém. Espera confronta a ansiedade, espera confronta orgulho, espera confronta necessidade de controle. E aos poucos vai ensinando o coração a depender mais de Deus do que das circunstâncias. Só que existe outro perigo na espera: alimentar mais as dores do que as promessas. Porque aquilo que ocupa sua mente começa a dirigir sua perspectiva. E aos poucos, a pessoa revisita mais os medos, as frustrações, os atrasos, os silêncios, do que aquilo que Deus já fez antes. Mas memória espiritual também sustenta a fé. Lembrar dos livramentos, das portas abertas, das respostas inesperadas, dos momentos em que Deus cuidou de você quando ninguém percebeu. Tudo isso fortalece o coração novamente. Porque existem fases em que lembrar da fidelidade passada de Deus é exatamente o que impede alguém de desistir agora. E talvez hoje você precise lembrar disso. Deus não esqueceu aquilo que prometeu. Mesmo que o processo pareça lento, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado completamente, mesmo que existam dias em que sua mente se canse, porque promessa de Deus não perde validade no silêncio. E talvez uma das maiores maturidades espirituais seja continuar alinhado mesmo sem respostas imediatas. Continuar orando, continuar obedecendo, continuar confiando, mesmo quando tudo parece demorado demais. Porque promessa também exige posicionamento. Não é apenas esperar, é permanecer alinhado enquanto espera. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja formando agora dentro de você. Constância. Porque muita gente começa pela emoção, mas poucos permanecem pela convicção. E permanecer também é maturidade espiritual. Por isso, hoje, não permita que o cansaço fale mais alto do que aquilo que Deus já confirmou ao seu coração. Não interprete silêncio como abandono.
Não abandone a promessa por causa da demora, porque o tempo humano não altera a fidelidade de Deus. E quando sua mente cansar, lembre novamente: nenhuma promessa de Deus falhou. Nenhuma. E o tempo pode passar, mas nenhuma promessa de Deus perde a validade.